Olá, meu nome é Igor Mariano, eu sou fisioterapeuta e com certeza se você caiu nesse canal, se você caiu aí nesse vídeo, no caso nesse vídeo, não foi pelas minhas habilidades artísticas. Eu resolvi passar aí de forma mais rápida para que você também não passe esse vídeo de forma mais rápida. Hoje nós vamos falar sobre eixos e planos anatômicos. Mas antes de eu começar a falar sobre esse assunto e sanar qualquer dúvida que você tenha referente a esse assunto, curte esse vídeo, se inscreve no canal e se no decorrer do vídeo surgir alguma dúvida, comenta aqui embaixo, certo? Que depois eu venho aqui e respondo e aí a gente vai buscar definitivamente entender o que são os eixos e planos anatômicos. Bom, quando a gente fala de plano, vamos entender uma coisa, vamos colocar uma coisa na cabeça. O plano eu vou cortar, eu vou separar. Existe um plano que é o plano mediano. O plano mediano, ele vai separar o corpo humano em lado direito e lado esquerdo. Então, eu peguei o corpo e parti ao meio, num corte vertical, separando o lado direito do lado esquerdo. Existe um plano que é o plano frontal. O plano frontal, ele vai fazer um corte, também um corte vertical, longitudinal, separando a porção anterior da porção posterior. Alguns livros eles vão falar ventral e dorsal, isso não tem problema. Então, o plano frontal, ele vai separar, ele vai fazer um corte, separando o corpo na porção anterior e na porção posterior. Entenda que esse desenho, o boneco, ele está o quê? De lado, certo? Existe um outro plano, que é o plano transversal, que ele vai ser realizado um corte. E esse corte, essa separação, ela vai separar a porção superior da porção inferior. Então nós temos aí três planos. O plano mediano, que separa, que realiza aí uma separação do lado direito para o lado esquerdo. Eu tenho aí o plano frontal ou coronal, que ele vai separar o corpo na porção anterior e posterior, ou ventral e dorsal. E nós temos o plano transversal, que vai separar o corpo na porção superior e inferior. Esse primeiro momento ficou claro? Vamos partir aí para os eixos, tá certo? Bom, eu dei uma limpa agora, boa parte das informações que estavam aqui antes, e agora a gente vai partir para os eixos. Os eixos, eles são linhas perpendiculares aos planos. Entende uma coisa, eu não separei no plano mediano o lado direito do lado esquerdo? No eixo, eu vou realizar a junção dessas partes. Imagina que eu passei uma flecha e eu estou passando essa flecha com a ideia de quê? De juntar as partes. Quando eu junto as partes, eu vou formar um eixo, que é o eixo transversal. O eixo transversal, ele vai atravessar de um lado para o outro. Tanto é que em alguns livros ele se chama eixo lateral, porque junta o quê? Os lados, o lado direito com o lado esquerdo. Já no plano coronal ou frontal, nós vamos ter um eixo, que é o eixo sagital. O eixo sagital, ele vai unir a parte anterior da porção posterior. Então eu vou passar uma linha imaginária ou uma flecha, como particularmente eu costumo falar, e ele vai juntar as partes anterior e posterior. Já no plano transversal, onde separou a porção superior da porção inferior, nós vamos observar a necessidade de juntar as partes através de um eixo, que é o eixo longitudinal. Então, vamos recapitular aqui essa ideia. Nós temos os planos e eixos anatômicos. Para que serve o estudo dos planos e eixos?
para a compreensão de imagens, para a compreensão de cortes, para a compreensão do movimento. Então, quando eu entendo as separações e quando eu entendo a forma com que essas partes elas interagem através dos eixos, nós temos uma maior facilidade de compreender aí dentro do processo anatômico funcional como o corpo humano ele se movimenta. Então, partindo aí a porção direita e esquerda, nós temos o plano mediano. E o plano mediano, ele tem um eixo, que é o eixo transversal, juntando o lado direito do lado esquerdo. Já o plano frontal ou coronal, onde eu tive uma separação da porção anterior e posterior, nós vamos ter o eixo sagital, essa linha perpendicular, realizando a junção das partes. Você está me entendendo? Já no plano transversal, onde eu separei a porção superior de inferior, nós vamos ter um eixo que é o eixo longitudinal, ou crânio caudal, que vai unir as partes superior e inferior. Bom, eu espero que esse vídeo ele tenha esclarecido qualquer dúvida referente a planos e eixos anatômicos, mas caso surja ainda alguma dúvida, você pode comentar aqui embaixo ou comentar lá no Instagram, @labdeanatomia, que lá eu também vou deixar umas imagens preparadas para fixar o que são os planos e eixos anatômicos. Então, nós nos vemos nos próximos vídeos e estudem!